Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Aqui é o Vitor, o menino, e com muita alegria convido vocês para mais um momento de reflexão. No episódio de hoje, iremos continuar o nosso estudo a respeito da quarta parte do Livro dos Espíritos, em que estávamos conversando sobre o item felicidade e felicidades relativas. E hoje nós iremos avançando nas nossas reflexões para a questão 929, em que Kardec ele vai fazer uma pergunta. Antes do questionamento, no entanto, ele traz uma afirmação, uma situação para que a gente possa pensar. Diz ele: há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine abundância em seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. Aqui, Kardec traz o contexto de pessoas que estão passando pela pobreza, que estão vivenciando momentos em que muitas vezes não possuem sequer aquilo que seja necessário, suficiente para a sua sobrevivência aqui no plano terrestre. E a gente já viu que, partindo de uma perspectiva de felicidade possível na Terra, a consciência tranquila e o necessário para viver são as duas referências que os Espíritos nos dão para que efetivamente a gente possa aqui desempenhar o nosso papel. E a gente sabe que nem todo mundo desfruta dessa realidade. Muitos corações, ainda hoje no mundo, acabam passando fome. E a experiência da pobreza ela pode advir de muitos lugares. Pensemos não só naqueles corações que acabam nascendo, sendo criados nesse contexto de privação, e também em outros corações que às vezes tinham empresas, negócios e entram pelo caminho da falência e acabam vivendo situações desafiadoras, tendo que reajustar, viviam num padrão de vida, agora estão inseridos numa nova realidade. E diante desses vários caminhos que levam algum coração a estagiar em condições materiais de privação, às vezes pode surgir essa perspectiva dessa entrega, como se a pessoa tivesse abandonando-se por causa de um certo desânimo, uma certa falta de perspectiva, de visão, de solução, de caminho. Kardec, diante dessas situações, ele questiona: o que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Aí os espíritos vão ponderar a respeito dessa situação. O homem jamais deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O primeiro momento que os espíritos estão afirmando é entregar-se à situação, ao contexto de luta, da prova, nunca deve ser a direção. E aí eles colocam: pois sempre encontraria meios de se alimentar, se o orgulho não lhes interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Essa justificativa que os espíritos trazem, elas podem servir a um grupo de casos, mas ela por si só não abrange todos, porque a gente sabe que, por exemplo, regiões da África vivem em extrema miséria. Por mais que se trabalhe, as condições que se dá toda a vida, ela é bastante triste e recheada de imensos desafios. Por mais que se habilite ao trabalho justo e digno, é muito extenso o quadro de dores e outros fatores que envolvem a situação dessa pessoa. Então, pensar nesses casos, por exemplo, nos levaria a uma certa incoerência. Não é por orgulho que esses corações não estão encontrando forças para trabalhar, não é por orgulho que por vezes estão passando fome,
porque realmente as condições ali são totalmente diferentes. Mas se a gente pensa em alguém que às vezes faliu, ou o seu patrimônio diminuiu, ao ter que lidar com outro trabalho, ao ter que se valer de outras possibilidades de ganha-pão, às vezes pode sentir-se humilhada diante da vida, pode sentir-se desqualificada e por orgulho a pessoa pode se entregar, achar que não tem mais possibilidades e nesse sentido, esse desânimo destruidor, não porque as condições não permitem, mas porque não existe esse anseio de fazer isso ou aquilo, a pessoa está escolhendo às vezes aonde e como deveria ser. Nesse caso a gente poderia pensar num certo orgulho. A gente fala assim com muito cuidado, por reconhecer as dificuldades que cada pessoa pode estar vivendo diante das provas que está submetido. Os espíritos, a esse respeito, acrescentam: frequentemente dizemos que não há profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra. Verdadeiramente, você estar nessa ou naquela condição, isso não nos diminui ou não nos aumenta. Esse pensamento que às vezes está em nós, de que as posições mais altas por vezes nos deixam melhores, esse estar mais bem postado no mundo, ele não representa grandeza pessoal. O que vai falar dessa nossa autoridade, dessa nossa grandeza, é justamente a capacidade da gente se superar. Se não dá de um jeito, aprender com humildade a encontrar outros caminhos e outras possibilidades é indispensável. E é nesse sentido que os espíritos vêm falar: olha, ao invés de se entregar, você que tem condições que pode encontrar outro caminho, outra solução, se valha dessas forças para que seja feito isso, Isso entendendo que há pessoas que mesmo se esforçando com muita humildade, se valendo, ainda assim se veem privadas, não porque não querem, mas pelo contexto que estão inseridas. E nesse sentido, as nossas vibrações a esses corações e também a nossa mão estendida, que são almas que merecem de nossa parte a atenção mais justa, tanto quanto esses outros corações que se veem desanimados, se sentem humilhados pela vida, são almas que também pedem apoio moral, para que possam entender o seu justo valor, está para além da posição humana, mas na dignidade com que se administra todos os recursos e possibilidades no caminho. É isso, obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe. Até a próxima.